Muito boa noite. Vamos começando essa live onde nós vamos falar sobre como você vai fugir das brigas por preço, que ninguém merece. A gente estuda tanto para ficar aí lutando para fechar os projetos, os nossos serviços de arquitetura num valor justo, não só para nós, como também para os nossos clientes. Mas, claro, né, que muitas vezes o cliente quer lhe dar aquela choradinha. E será que tem como a gente escapar disso? E eu vou te mostrar hoje, te provar que sim, que é possível. Então, quem vai chegando aí, vamos chamando a galera, vamos elevar o nível, né, da nossa arquitetura, porque todo mundo merece ser muito bem remunerada por aquilo que faz, com tanto amor, com tanto carinho e dedicação, que eu tenho certeza que é o teu caso aí que está me acompanhando aqui. E como eu sempre gosto de começar um brinde ao amor, seja muito bem-vinda a essa live, fuja da briga por preços, né? Essa live para mim, ela é bastante importante, porque realmente, assim, por muito tempo eu também não soube cobrar, né? Não soube, assim, pedir o valor que era justo pelo meu trabalho, por mais que fosse sempre um projeto bastante detalhado, dedicado bastante tempo para o cliente, mas, quer ou não, a gente não sai muito pronta da faculdade para isso. Ou você saiu, teve aulas de precificação de projetos, de serviços? Bom, antes da gente entrar mesmo a fundo nesse tema, quero muito honrar você pelo seu tempo. Eu sei que, né, à noite, depois de um dia de trabalho, respondendo clientes, resolvendo BO de loja, de cliente, de obra, né, a gente está cansada, mas é justamente para que a gente possa ter tranquilidade, né, de que, fiz o meu trabalho, ok, as contas estão pagas, eu estou fazendo realmente, cobrando os valores justos, que essa live foi pensada, né? Então, eu honro muito seu tempo e garanto que vai valer a pena você estar aqui comigo nessa live. Vamos chegando, sejam todos e todas muito bem-vindas. Estou aqui sempre olhando de lado, porque tem o chat aqui do lado, né, para vocês irem me respondendo. E aí, assim, o que eu quero mais transmitir também nessa live, além de que sim, existe uma maneira da gente ser valorizada, é ser valorizada fazendo uma arquitetura com propósito, uma arquitetura que faça sentido, que foge da arquitetura padrão, né? Essa arquitetura que é cansativa, que é mercadológica. Não, tem como a gente fazer realmente uma arquitetura com sentido, com propósito, e que realmente a gente seja bem valorizada por isso, né? Já me conta aqui no chat, você que está chegando, além de falar, né, de onde você é, quanto tempo de formada, se está sendo tranquila a precificação dos seus projetos, dos seus serviços, ou se ainda chegam muitos clientes comparando orçamento e acabar fechando por preço, ou se você realmente está já conseguindo ter clientes alinhados com você, com o que com o estilo, né, de trabalho que você gosta de fazer, que valorizam o seu serviço. Isso é muito importante, né, para a gente ir começando aqui a esquentar as turbinas dessa noite. E aí, que eu quero falar muito hoje, né, nessa live, é que é possível. Eu estava falando de arquitetura com propósito, né? É possível super a gente fazer realmente uma arquitetura com propósito, que seja valorizada, unindo ciência e alma, unindo técnica e sensibilidade, intuição, e que isso é, na verdade, um grande trunfo para nós, tá? Então, a gente fazendo uma arquitetura com sentido, uma arquitetura que nos paga bem, justamente por sermos sensíveis e que acaba gerando essa arquitetura com propósito, né, que gera saúde e bem-estar integrais para os nossos clientes, para as pessoas que vão usufruir dos ambientes que a gente projeta, e acabar com isso a gente se descolando dessa ideia de preço, né? Então, o cliente vai olhar primeiramente você, o seu serviço, e aí o valor
vem depois, né? O preço vem depois, porque ele primeiro vê o valor. E, além disso, nessa live aqui, eu vou, no final, te falar de 3 passos sistêmicos que eu dou no comecinho já, nos primeiros contatos com o cliente, que faz com que ele mude essa percepção dele, saindo da percepção de preço, indo para a percepção de valor. Então, fica comigo até o final, que eu vou te revelar esses 3 passos sistêmicos que eu dou juntamente com o meu cliente. E aí, bom, bora começar, né? Nessa live, nessa noite, eu queria muito mostrar, falar de uma história que eu sou bem dessas, né? Tem várias histórias e isso, assim, é uma das coisas que me deixa bastante até intrigada, né? De ver, poxa, acontece com tanta frequência determinadas histórias que me impressiona não ter mudado a postura das pessoas, de muitos profissionais, que eu chamo de arquestrelas, né? Eu já ouvi falar também de arquitetos, e, ao mesmo tempo, até mesmo na formação, na nossa formação acadêmica, que, claro, a formação acadêmica tem sim que focar na questão científica, mas tem outras questões que são muito da sensibilidade, né? A arquitetura tem que ter sensibilidade também, para que a gente possa cumprir com a nossa função. A nossa função é muito social também, né? Ela assim, é o cerne, né? A arquitetura é abrigo, a arquitetura é templo, é onde a gente se desenvolve, a gente se conecta com outras pessoas, é, enfim, se desenvolve como ser humano, como coletividade, né? Então, tem que ter a dignidade no morar, a dignidade, assim, quando a gente fala morar, não é só a casa, né? A gente habita em muitos espaços. Quanto tempo as crianças passam em escolas, os jovens passam em escolas ou faculdades? Quanto tempo a gente passa em ambientes de trabalho, né? Então, todos os ambientes nós habitamos e todos eles precisam trazer dignidade a esse morar, a esse habitar os espaços, né? Nos permitir nos desenvolver em todas as nossas dimensões, né? Não somente a física, não é somente conforto físico, conforto vai muito além, né? E, então, assim, uma das coisas que me vem muito à mente quando a gente fala da faculdade é isso aqui. Na faculdade, foca-se muito na tríade vitruviana, que é essencial, lógico, né? Toda arquitetura, ela precisa ter firmeza, firmitas, ela tem que ter funcionalidade, que é utilitas, tem que ter beleza também, a estética faz parte, venustas, é essencial. Inclusive, a beleza é um dos pontos para a humanização dos espaços. Mas, para além disso, na faculdade, a gente também aprende a buscar referências, que também são igualmente importantes, né? Principalmente quando a gente está aprendendo, então você precisa olhar referências ali de espaços já feitos por alguém, olhar como alguns arquitetos pensam ou pensaram no passado. A gente precisa conhecer algumas tendências ou lançamentos, até porque muitos, ou é porque melhoram a tecnologia, melhoram os materiais, trazem sim uma inovação estética, às vezes até temos novos software que muitas vezes, ou a ideia é que facilite o nosso trabalho, né? Também tem um outro ponto que acaba sendo uma pegadinha, que é o quê? A gente busca referências, vê que, poxa, nossa, teve muitos arquitetos que viraram referência, cada um tem, sim, alguma característica, né? E, muitas vezes, isso é extremamente valorizado. Isso é mostrado como sendo o essencial para que você seja valorizado.
é o cara que é super criativo, nossa, ele tem uma marca, você bate o olho, você sabe que é dele e tal. E aí isso acaba até virando uma certa pressão sobre nós, arquitetas, designers, engenheiras. Engenheiro não sei se tanto, porque é bem mais pragmático, né? Mas designer e arquiteto sim, tem muito esse estigma de criativo, de ter a própria marca, de ter algum elemento ali, né? Que é muito dele. Tá, mas e aí? Como é que é isso, né? E aí, que fica para mim uma pergunta que para mim é central aqui. Onde estão os clientes no meio disso tudo? Onde estão as pessoas que vão habitar esses espaços, se o que a gente está olhando é para beleza, para funcionalidade, para estrutura, para firmeza, para as tendências, referências? Cadê os clientes? Cadê as pessoas nisso? E aí que eu falei no começo, né, que, nossa, tem tantas mensagens que chegam, cada história que eu vou ouvindo, e uma delas é essa aqui, da dona dessa casa, a Soraya e o Rodrigo. Eles já tinham 2 filhos, depois até tiveram mais um, mas quando eles chegaram para mim, eu já era uma segunda arquiteta para eles. Porque o primeiro arquiteto tinha imposto um monte de ideia. Então, assim, não raro, quando a pessoa chega e fala assim, mas você vai me deixar escolher que eu gosto, né? Mas você vai me deixar dizer para você o que é bom e o que não é, né? O que eu quero, não quero. Você não vai me impor suas ideias, não, né? E aí eu falo, gente, que coisa. A pessoa ter que chegar pedindo licença para que a casa dela seja como ela quer. E aí, então, ela me contou, né? Dessa vez, assim, uma vez a gente, eu mudei de cidade e depois de um bom tempo ela começou a me seguir, ela me achou no Instagram e aí ela falou, nossa, ela me contou me trouxe esse relato, assim, que ela foi muito feliz nessa casa com o esposo. Inclusive, ela falou assim, não te achei mais aqui. Ela tinha falado, nossa, ela estava na época construindo uma outra casa. E até ela falou, nossa, que pena, eu tinha realmente, não te achei mais, que pena, só te encontrei agora. E aí ela mandou essa mensagem aqui, que na época desta casa, que está ilustrada aqui, eles já tinham um projeto na gaveta, porque o outro arquiteto ficava impondo, querendo impor coisas porque eram da marca dele. Eu não sei que arquiteto que é, porque eu assim, sempre procurava, né, não saber nomes, até por uma questão de ética, e ela também muito ética, nunca citou o nome desse profissional. Mas aí contando que, olha, chegou ao cúmulo de falar que uma cozinha não precisava de janela. E isso eu lembro, quando ela me contou, me mandou essa mensagem, eu lembrei da época, assim, ela falando, Thaís, deixa eu tirar uma dúvida. É verdade que cozinha não precisa de janela? Eu falei, nossa, não, absolutamente. Ao contrário, precisa ventilar, renovar o ar, qualquer ambiente precisa, mas a cozinha especialmente, né? Por causa de fumaça, de gordura, enfim, e o próprio calor do ambiente precisa sim ter janela, circulação. Ela, que bom. E aí ela ficou tranquila. Esse foi um dos pontos dela ter ficado tranquila para a gente poder seguir adiante mesmo, né? E aí ela queria uma casa que eles pudessem receber os amigos, eles gostam muito de cozinhar, tanto no dia a dia, estarem ali juntos, como também recebendo, né, amigos e familiares, e ao mesmo tempo, aquela coisa, às vezes um não tá tão bem, então nós fizemos os quartos mais privativos, mas a área social ali bastante integrada, né, cozinha, jantar e a área de lazer. A sala de TV ficava separada também, para aquela coisa assim, de também ter, cada um ter o seu espaço, ao mesmo tempo em que tinha um bom espaço para convívio, para eles verem as crianças brincando no quintal enquanto estavam ali cozinhando, né, tendo a parte de serviços também mais separadinha, organizada, longe dos olhares das visitas, e como ela fala aqui, que foi uma casa viva, como ela queria.
E que ela até finaliza, né, que eu não tentei impor nada, que ela ficou muito feliz, porque eu orientava, mas eu deixava eles escolherem, eles me trazerem, eu propunha, né, as soluções com base no que eles me traziam. Então eles se sentiram muito ouvidos e que realmente aquela casa tinha sido muito feliz para eles, que eles acabaram construindo uma maior depois, por conta de ter chegado mais um filho, né, mas que eles viveram bons anos ali, nessa casa que a gente projetou. E isso, assim, foi de uma grande felicidade para mim, porque realmente, para mim, a casa ou os ambientes precisam ter vida, eles precisam abrigar a essência daquelas pessoas que vão dar vida a esses espaços, né? Enquanto que muitas vezes a gente focar só na técnica, só no rigorismo, né, de forma e função, ou firmeza, tecnologia, isso justamente nos traz uma frieza, ao invés de trazer o calor que os clientes estão pedindo, e os clientes realmente estão diferentes, né? E é por isso que eu falo assim, que a tríade vitruviana, ela é essencial sim, porém ela tem que estar dentro do que eu chamo da tríade arque-humana. E o que é essa tríade? Que do mesmo jeito que o Vitrúvio defendia que a arquitetura tem que ter sim beleza, firmeza e utilidade. Porque se uma dessas faltar, já não é arquitetura. Do mesmo modo, uma arquitetura humanizada sistêmica, que é o nome do meu método, que eu falo que é a união da ciência e da alma para o bem viver, ela precisa também ter 3 pilares. O primeiro deles é você mesma, arque-humana, que é você quem faz. Então, se você está bem, você consegue se conectar com esse cliente. O segundo é o próprio cliente, que eu chamo de arque-habitante. Claro, ele é essencial. Ele é a estrela do projeto. Enquanto você é o diferencial da sua arquitetura, a alma de cada projeto é o cliente ou os clientes, as pessoas que vão dar vida àquele ambiente. E claro que o lugar é o terceiro pilar, e todos eles indissociados e igualmente importantes. O lugar, seja ele já construído para uma reforma, seja ele um ambiente do zero, nunca é do zero. Ele já traz consigo uma bagagem, né? Às vezes uma bagagem histórica, que o cliente já tem algo trazendo ali, mas todo o entorno, a natureza, o clima, tudo isso precisa ser visto e é essencial. E aqui entra muito sim da técnica, né? Então, esses 3 pontos são essenciais. Fazendo sentido até aqui? Vamos olhar um pouquinho as palavras. Que bom, fazendo sentido? Ó, gente, quem tá chegando aí, chama a galera, curte o vídeo também, porque aí o YouTube entende, né, que tá interessante, vai chamando mais gente, vai distribuindo, tá? E vão me contando também se faz sentido, porque assim dá tempo de eu descansar um pouquinho a garganta e conseguir tomar uma aguinha. E ó, quem vai chegando vai me contando de onde vem, tá? Isso é bem legal. Bom, e como é que a gente faz então para incorporar essa tríade vitruviana, né? Lembrando que, ó, no final da live eu vou compartilhar aqui os 3 passos sistêmicos que eu dou já desde o começo do meu processo com o cliente, que faz com que ele saia da percepção de preço para percepção de valor. Bom, como eu falei, os clientes mudaram e eles estão querendo muito mais ter essa liberdade de serem quem eles são, para que os ambientes expressem mesmo a alma deles, que essas casas, esses ambientes tenham a vida, como a Soraya falou, né? Para que os nossos projetos
eles não vão parar no fundo da gaveta. Que triste, né? A gente se dedica tanto, de repente, o projeto não é construído porque não agradou o cliente. Porque, assim, uma coisa é quando, infelizmente, acontece algo que o cliente não pode, não consegue fazer o projeto, não consegue construir, né? Que também é uma tristeza, depois de ter investido no projeto, tudo mais, tempo, dinheiro, né? Esperança, sonhos, mas ainda assim entende-se. Agora, o cliente investir e pôr no fundo da gaveta, como se estivesse jogando fora porque não gostou, que triste isso. Não dá, né? Não dá. E uma das coisas que eu identifiquei bastante na minha pesquisa de mestrado é que a identidade do lugar é essencial para as pessoas. Elas se reconhecerem. Isso porque, assim, né, a arquitetura é templo, é abrigo, e aí eu sempre quis ver uma arquitetura mais humana. Então, quando fui fazer faculdade, eu conheci, né, nas aulas de avaliação pós-ocupação e conforto ambiental, era a mesma professora, participei com ela de uma pesquisa que tinha a ver com o doutorado dela, que a gente fazia análise, né, dos ambientes a partir da percepção dos usuários. Aí falou, nossa, que demais, isso é importante, né, ver como realmente as pessoas se sentem ali dentro, o que aquele ambiente desperta nelas. Eu já conhecia a arquitetura antroposófica das escolas Waldorf, queria sempre conhecer melhor, porque é realmente uma arquitetura que abraça, que não é simplesmente aquela técnica fria. Além da psicologia ambiental, que essa professora também nos trouxe ao conhecimento, eu falava, nossa, é isso. E aí eu aprofundei mais no mestrado, mas, para minha surpresa, eu vi que não é uma arquitetura A ou B, é a identidade das pessoas que ali habitam. Isso faz com que elas realmente sintam-se pertencentes, bem naquele lugar. E aí, só que aí, tipo assim, como que a gente então conhece melhor o cliente para conseguir saber qual é a identidade dele? Como é que ele vai se identificar com aqueles espaços? E foi com isso que eu, que sempre tive essa arquitetura que é mais terapêutica, digamos assim, né? Até alguns clientes falam isso. Ah, que bom que você tem paciência de ouvir. Nossa, você tem vibe até de psicóloga. Bom, mas eu sou uma arquiteta meio terapeuta mesmo, né? Então, eu fui ampliando isso. Sou espiritualista também, falo isso abertamente, né? E porque eu realmente acredito nessa dimensão nossa espiritual, acredito que somos seres espirituais e uma experiência na matéria, e a arquitetura antroposófica também traz muito isso, e por isso daqui eu vi essa identificação quando eu entendi, né, porque cheguei, nossa, como é gostoso, como essa arquitetura abraça, não é pensado apenas para um corpo físico, é pensado para um ser que merece todo o respeito para o seu desenvolvimento aqui na matéria, para o seu acolhimento. Eu falei, é isso, incrível, né? E então eu fui trazendo uma abordagem, fui indo para outros campos também, terapêuticos, estudei a parte sistêmica e uso muito isso também para conseguir tirar desse cliente um pouquinho da essência, ou não é tirar dele no sentido, né, me conectar com a essência do cliente para que consiga trazer, então, essa identidade para a arquitetura. E aí eu fui vendo que, poxa, funciona, os clientes ficam realmente cada vez mais satisfeitos, sentem-se identificados, e vejo o quanto, claro, ainda tem gente que é mais, o que está na moda, tudo, mas esses não são os nossos clientes, a gente que quer fazer uma arquitetura com propósito. Mas a maioria das pessoas já entendeu que, não, os ambientes afetam sim a elas, então elas sabem que as arquitetas sensíveis são melhores, vão ser melhores para elas, vão trazer melhores resultados. Isso está fazendo com que a gente seja mais valorizada no mercado, sim senhor e sim senhora. E aí você se torna única, né? Você sai justamente dessa briga por preço. O cliente valoriza você.
valoriza o seu servir sensível, né, através da arquitetura. E aí, com isso que entram esses 3 passos sistêmicos, né, que eu falei para vocês, que ajuda lá no comecinho, já no comecinho, para o cliente mudar a percepção, a atenção do preço e vir para a percepção de valor e valorizar você. Mas claro que aqui numa live eu vou falar apenas disso, que fica aqui nesse lugar do arquihabitante, né? Esse foco no arquihabitante. E precisamos aprofundar muito mais, tem outras coisas para aprofundar tudo isso e muito mais, em verdade, né? E também para te libertar de verdade, definitivamente, da arquitetura padrão, que queira ou não, eu sei que dá aquela insegurança. Ai, meu Deus, mas será que isso realmente dá certo? Né? Será que eu posso realmente pôr a minha sensibilidade, a minha intuição na arquitetura? E eu digo para você que sim, com certeza sim. E aí, então, eu gostaria de lembrar você que se você realmente quer expandir isso, quer aprofundar mais, estão abertas as matrículas da única turma da Sistemarc desse ano, que é a minha formação em arquitetura humanizada sistêmica, em que eu te ensino sim a se conectar profundamente com esse cliente, traduzir os sonhos dele em projeto, né, na forma de projeto, na forma de ambientes. Você também aprende ferramentas para ajudar esse cliente também a se conhecer e você se conectar cada vez mais com os clientes, e isso ajuda demais também aos nossos projetos serem mais assertivos, o processo ser mais rápido, evitar 1001 alterações, né, e fazer com que a satisfação do cliente aumente mais, a sua, claro que aumenta, mas você também ganha tempo com isso, né, não fica ali perdida num looping de alterações de projeto, né. Também você aprende métodos avançados de arquitetura humanizada sistêmica. Então, tem a terapia sistêmica de ambientes, tem um pouco também do Feng Shui, mas com uma liberdade, não como regras rígidas, mas entendendo se é para aquele cliente, quando aplicar e como aplicar para cada contexto, para cada cliente, se for o caso de aplicar o Feng Shui ou não, que ele não é para ser uma amarra, ele é para ser mais uma ferramenta para você. Você aprende também sobre a teoria das cores, como elas influenciam as pessoas, sob o olhar da teoria do Goethe, tá? Também a arquitetura antroposófica, como que é a arquitetura para cada fase da vida das pessoas, acompanhando o desenvolvimento das crianças também, como é mais apropriada, como é que muda essa arquitetura, o ambiente muda para dar suporte ao desenvolvimento das crianças, assim como também pelo olhar sistêmico, como seria essa casa para as várias fases da vida, desde a nossa fase ali, ou morando sozinho, ou num relacionamento, iniciando um casamento, e desenvolvendo esse ambiente ao longo realmente das várias fases da vida. E também você aprende a apresentar e oferecer novos serviços, inclusive, aumentando o seu escopo de serviços no escritório, de modo que você se liberta de precisar apenas fechar projetos, sempre projetos inteiros, que são trabalhos que demandam mais tempo, né? Que você fica ali muitos meses naquele mesmo trabalho. Então, você aprende também a fazer terapias sistêmicas de ambiente e ofertar assessorias e consultorias sistêmicas, que são trabalhos bem mais rápidos, mais focados. E com isso, você realmente ganha mais, né? Porque uma terapia sistêmica de ambientes, você pode cobrar entre 250 até 400, gente até cobra R$ 500 por sessão. Uma consultoria de ambientes, de arquitetônica de ambientes, por ambiente, você pode cobrar de R$ 1.000 a R$ 1.500 por ambiente, né? Que isso é muito legal, porque às vezes a pessoa só quer realmente fazer uma intervenção em um ambiente, mas sem precisar de quebradeira, de um projeto. Então, você entrega uma consultoria
e de preferência com esse olhar sistêmico, às vezes você associando com uma terapia sistêmica ali, que ajuda a pessoa a harmonizar aquele ambiente antes mesmo de fazer a intervenção física. E aí essa intervenção, ela é muito mais assertiva também. Assim como o próprio projeto, ele vira um projeto arquitetônico sistêmico, que também ajuda demais no desenvolvimento do projeto e a satisfação do cliente, desenrolar, o fluir desse projeto. E aí você passa a receber mensagens como essas, né, de várias pessoas que falam, olha, transformou a maneira como eu olho para o meu ambiente, você é minha arquiteta favorita, você deu vida, olha, realmente é alinhada com o meu estilo de vida. E como está aqui embaixo do Celso, ele falando que, inclusive, já no começo, olha, a gente está começando, mas olha, muito obrigado, gostando muito de trabalhar com você e tal. Agora o projeto dele já finalizou, né, mas isso foi lá no começo, falei, nossa, olha que interessante, é muito importante mostrar realmente isso, né, o quanto que já no começo as pessoas já, poxa, era sobre isso, sabe? Tô me sentindo bem, deixa fluir. E como é que funciona a Sistemarc? Bom, você tem acesso a ela, a todos os módulos, por 1 ano e meio. Isso porque, por meio ano, 6 meses, nós temos um encontro muito próximo, tanto por WhatsApp, como também por aulas que são práticas e vivências profundas, que são quinzenais, até porque eu sei, né, nós somos muito ocupadas, temos aí o escritório também, e a vida particular rolando, né, afinal de contas, eu sempre falo, nós somos um ser que trabalha para viver e não que vive para trabalhar, né, o trabalho é uma parte, então nós temos que estar disponíveis para todas as outras atividades que nós desenvolvemos, por isso optei por essa ideia de ser apenas quinzenal, as aulas ao vivo, por 6 meses, com início já agora, dia 14, na próxima terça-feira, e então, são 12 encontros quinzenais, então semana sim, semana não, intercalados. Você tem acesso a esse grupo de WhatsApp, onde você pode tirar dúvidas nesse intervalo. Ali você recebe também o acesso às aulas, acesso a materiais, suporte, e também faz parte da comunidade Arquihumana, que é maravilhosa, uma egrégora maravilhosa de Arquihumanas. E as aulas, claro, são disponibilizadas, essas aulas ao vivo, em até 48 horas após a aula. Então, por algum motivo, Thaís, essa semana eu não vou conseguir e tal, tudo bem, 48 horas você vai poder assistir a sua aula tranquilamente. Para além disso, claro que você tem, né, o acesso às aulas gravadas, que é acesso imediato. Você pode ir assistindo as aulas no seu tempo, no seu ritmo, pode assistir de novo, pode acelerar se for o caso, né? Quando, tô com tempo mais curto. E você tem 7 dias de garantia. Quer dizer que dentro desses 7 dias você já vai ter podido assistir a primeira aula ao vivo e ver se é da sua vibe mesmo ou não. Se não for, tá tudo bem. Garantia incondicional. Você simplesmente entra na plataforma, pede o reembolso e acabou. Não tem, se, por que? Não. Se não for tua vibe, simplesmente você pede o reembolso dentro desses 7 dias e tá tudo certo. Além disso, né, eu falo assim que tem aceleradores de resultados, além desses 6 meses de acompanhamento próximo e mais 1 ano, além dos 6 meses, mais 1 ano todo de acesso para você assistir quantas vezes você quiser, rememorar. Você tem uma apostila maravilhosa, super completa, e minhas alunas ficaram assim doidas quando receberam essa apostila, falaram, nossa, Thaís, maravilhosa, super completa. Você tem a comunidade Arquihumana também, que é ótimo, porque você não se sente mais sozinha. Você tem, você tem além dos 6 meses ali comigo, junto, a gente dando a mão, você ainda tem essa comunidade de Arquihumanas, que é muito legal. A gente pode trabalhar juntas, né? Fazer trocas, cada uma entrando com a sua própria potência, ou mesmo aquela coisa de estar junto, se apoiando, é maravilhoso isso. Também, todas as alunas recebem o tarô sistêmico. Isso aqui não tem que pagar nada mais, ele simplesmente chega na sua casa, junto com um presentinho também, um agrado para todas as Arquihumanas sistêmicas, porque isso também é um suporte tanto para as
terapias sistêmicas de ambientes, como até mesmo num atendimento, né? Às vezes, no meio de um projeto, você vê o cliente está meio assim, vamos tirar uma cartinha, vamos tirar aí, ó, por exemplo, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu realizo. Aí a pessoa, poxa, tá, vamos, vai, eu posso, eu mereço isso tudo, vamos lá, né? E aí, outra que estava aqui por cima, ó, a harmonia da minha casa vem das minhas próprias escolhas. Então, a pessoa toma tanto consciência quanto o poder e o controle sobre as próprias escolhas, e fala, não, é isso, vamos adiante, eu posso realmente fazer minhas escolhas, minha casa vai refletir quem eu sou. Então, esse tarô, assim, é maravilhoso. Claro que uma coisa que a gente não aprende na faculdade, tem também aulas de precificação estratégica, não somente para projetos, você entendendo também quais os níveis de projeto que você pode chegar e o valor de cada um de forma justa, também como precificar as consultorias e assessorias sistêmicas, você vai aprender tudo isso de forma assim super fácil, um super suporte, e as alunas também adoram isso. Tem inclusive uma planilha automatizada de precificação, que vai facilitar muito a tua vida, você vai amar também, é um super bônus, facilita muito e te dá segurança de cobrar o valor justo. E, claro, já falei que você, né, aprende novos serviços e aumenta aí o seu escopo, né, de serviços, seus ganhos, rendimentos, e aí você, resolvendo dar esse passo a mais, você transforma a tua vida, enquanto transforma a vida também dos seus clientes. E aqui estão minhas alunas, algumas das minhas alunas, que falaram o quanto essa formação realmente transformou a vida delas num primeiro momento. E isso é extremamente gratificante para mim, porque eu acredito muito na cooperação, acredito muito que quanto mais arquitetas fazendo arquitetura para o bem-estar, para a saúde integral das pessoas, faz bem para elas, para mim também, enquanto mentora, professora, faz bem para o mundo. É para isso que a gente está aqui fazendo arquitetura, né? E, para quem não me conhece, já falei que eu sou mestre, né? Então, sim, eu sou arquiteta e mestre pela Universidade Estadual de Londrina. Eu fiz mestrado em metodologia de projeto, e aí, a partir disso, então, que eu desenvolvi realmente esse método de arquitetura humanizada sistêmica. Também sou pós-graduada em arquitetura de interiores, e, para o lado terapêutica, sou reikiana, apometrista, fiz cursos de Feng Shui também, e sou terapeuta sistêmica pelo método bioconstelar, desculpa, e também mentora sistêmica pelo método da IESA-AMPR. Então, eu uni realmente tanto essa parte terapêutica, sistêmica, com a arquitetura para desenvolver esse método para você fazer uma arquitetura humanizada sistêmica que expressa a alma dos clientes, e o valor, que é de R$ 2.500, em verdade, isso é o que você, se você entrar na plataforma agora, você vai encontrar esse valor. Mas eu decidi que eu ia ofertar esse ano, como única turma desse ano, o valor que eu ofertei no ano passado. Na verdade, acho que foi de 2024 já, né? Eu resolvi manter o mesmo valor, justamente para que a gente possa ampliar a nossa egrégora de arte humanas, tá? O valor é de 12, de R$ 186. Então, quer dizer, é um valor acessível, que a gente consegue sim pagar tranquilamente, ainda mais que você já viu, né, que um atendimento de constelação, né, de atendimento de terapia sistêmica de ambientes, no mês você paga isso e sobra ainda, né? Para além dos ganhos que você já tem, uma consultoria sistêmica praticamente paga o curso inteiro, que à vista é de R$ 1.800, tá? Lembrando que a única turma deste ano, você tem 7 dias de garantia incondicional. Se você entrar, não gostar do que você vê nas aulas teóricas, se você participar semana que vem, na próxima terça-feira, da aula ao vivo, falando, não é minha vibe, ok, tudo bem, você pede a sua garantia, pede o reembolso incondicional. E além disso, claro, você tem 18 meses, ou seja, 1 ano e meio de acesso
para além dos 6 meses de acompanhamento próximo, você ainda tem, então, mais um ano de acesso para você ver e rever quantas vezes quiser, no seu ritmo, as aulas, tá bem? E aí, então, assim, eu vou liberar aqui no chat o link, né, para você entrar agora, se tornar uma arqui-humana sistêmica, você ampliar o seu escopo, você sair do hall das arquitetas que ficam aí brigando por preço, porque você merece realmente ser valorizada, fazer uma arquitetura com propósito e ser valorizada por isso, tá? Você merece isso. Então, vou colocar aqui no chat o link. Faça a sua matrícula, venha ser uma arqui-humana, venha ampliar os seus serviços. Eu quero você recebendo muitas mensagens como essas que estão aqui na tela, de arquitetos que falam, poxa, nossa, como a gente é alinhada, como foi bom te conhecer, como você me ouviu, como o projeto que você fez deu vida a esses espaços. Poxa, como é bom ser ouvida. Você é a minha arquiteta favorita. Tudo isso você vai receber e muito mais, tá? Então, faz sua matrícula e corre aqui me contar que eu quero te dar as boas-vindas agora. Enquanto isso, eu vou dar uma pausinha para tomar uma água. E assim, primeiramente, eu quero te garantir que realmente, além, né, que você tem 7 dias de garantia, então pode ter essa tranquilidade. Se você precisar, ainda tem alguma dúvida, ok, fala comigo. Entra pode ser pelo Instagram, me chama lá, manda um direct que a gente vai conversar com você, tira todas as suas dúvidas, tá bom? Então, o Instagram é @arc.thaisregina, tá? Me manda lá um direct se você tiver dúvidas, vai ser um prazer te atender, tirar suas dúvidas, falar com você diretamente e te garantir que você tem, sim, todo esse meu suporte por 6 meses, tá? É um acompanhamento próximo e, para mim, é uma alegria, realmente, a gente compartilhar e ampliar essa ideia da arquitetura com propósito, com amor, tá? Eu vou tomar mais um golinho de água e eu já vou te contar os 3 passos que eu uso, 3 passos sistêmicos que eu uso para já de cara quebrar com o cliente essa objeção de preço, porque ele não vai ver preço, ele vai ver valor. É diferente, tá? E aquela pessoa que vem querendo disputar por preço, você vai falar assim, você não vai mais se preocupar com isso, porque vai ter muitos outros clientes vindo e vendo o valor. Que você vai saber que aquele que está brigando por preço não é o cliente alinhado com você. Não é aquele cliente que realmente quer e sabe, tem consciência já do quanto, né, os ambientes, eles fazem parte, fazem a diferença na vida deles. Eu vou já, para não te segurar demais aqui, e honrar também o tempo, né? Todo mundo tá aqui cansada já depois de um dia de trabalho. Amanhã também tem trabalho. Quinta-feira tem live de novo, tá? E aí nós vamos ver quais outros ganhos você vai ter. E se você quiser, até pode pôr aqui no chat o que mais que você gostaria de saber. E vamos lá pular para os 3 passos. E agora eu vou falar assim, ó, anota. Já pegou? Todo mundo tomando uma aguinha. Respira, toma uma aguinha. Pega caneta não, caneta e papel. No caderno, anota para não perder. Abre bloco de notas no celular, no computador. Enfim, mas anota que você vai querer ouvir. 3 passos sistêmicos para você ser insubstituível. E aí o cliente te querer. Aí ele pode até falar assim, nossa, olha, tá um pouquinho além do que eu estava esperando. Você pode parcelar um pouquinho mais? Pode até acontecer isso. Mas o cliente vai querer você. Fala, olha, isso porque assim, eu garanto, porque já aconteceu comigo algumas vezes, né? O cliente fala assim, olha, Thaís, o seu orçamento não foi o melhor de preço.
mas o teu atendimento insubstituível. Eu sei que você vai me ouvir, que você já me ouviu desde o começo. Então, esse é o primeiro passo. A escuta ativa. E você vai aprender com muita minúcia como você fazer isso dentro da Sistemark. Primeira lição é a escuta ativa. Porque você não só deixa o cliente falar, mas você está na presença plena. Você realmente está assim ouvindo com todos os poros do seu corpo. E o cliente está sentindo que ele está sendo ouvido. Ele sabe, então ele fala com tranquilidade. E você realmente ouve, que é vital isso. O segundo passo é, enquanto você está ouvindo, você está anotando as palavras-chave que ele te fala. E aqui, gente, ouro em pó tá nesse passo. Ouro em pó. Porque o cliente, ele vai falar muito mais do que, olha, então eu quero 2 quartos, um deles é suíte, a sala é integrada, mas eu quero uma salinha separada também, eu quero uma varanda, garagem para 2 carros. Não é isso que a gente quer falar. Não é isso. Porque tudo bem, 2 quartos, um suíte, sala assim, garagem, tantos carros, tá. Mas ele vai falar assim, olha, eu tenho gatos, meus gatos são iguais filhos, então eu vou querer um espaço que eles estejam protegidos e eles vão estar sempre com a gente. Então você já sabe, opa, uma gatificação aqui vai bem, os gatos são pets, assim, quase filhos, ótimo. Aí você fala assim, nossa, eu gosto de uma casa, assim, bem arejada. Sabe, aquela coisa, assim, arejada, fresca, aquele solzinho gostoso da manhã. Solzinho da manhã, casa fresca, gatos iguais filhos. Vai anotando. Aí tá a essência. Tá a essência. E aí, o terceiro passo que é muito importante e que você vai dar para ele no momento em que você estiver apresentando um orçamento, que é a devolutiva espelhada. E o que é isso? É você usar as palavras que ele usou, confirmando com ele se você ouviu direito. Olha, eu anotei algumas palavras-chave na nossa conversa. Então você falou assim, 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 tal. Tá certo? Entende direito? É isso mesmo. E aí nisso a pessoa já, ela me ouviu. E aí depois você vem no escopinho, olha, então para o programa de necessidades é isso. Então, um quarto mais uma suíte, o banheiro tal, a sala assim, garagem assim, tal. Esses são os ambientes? Ótimo, sim. Você entende? Então, você dá a devolutiva com afeto, com atenção, e essa pessoa se sente abraçada, acolhida, compreendida. E com isso, ela vai se abrir mais ainda durante o processo de projeto, porque ela fala assim, nossa, eu posso falar. Tem cliente que fala assim, posso falar minhas ideias loucas? Manda ver, adoro ideia louca. Aí a gente vê se dá para construir ou não. Tudo bem? Claro, é para isso mesmo que eu quero você aqui. Você tem que me ajudar para me dizer se as ideias dão certo ou não. Se combina, se não combina, se dá para construir, se não dá. É isso. Aí a gente traz a nossa versão técnica junto, né? Mas, claro, com toda essa sensibilidade de ouvir e de perceber, porque às vezes você até sugeriu algo e aí você percebeu um brilhinho extra no olho e fala assim, isso agradou. Ou então, não, isso não foi. E aí com isso você até vê, porque às vezes até a pessoa está assim meio que num conflito, e aí com isso você até vai saber, a partir dessa escuta ativa, desses sentidos todos mais ampliados, você vai falar assim, nossa, agora é hora de repente trazer uma técnica sistêmica para ajudar a pessoa a ver, onde está o conflito? O que está acontecendo? Né? Ou fazer ela falar mais, entender-se melhor também. E isso facilita muito, muito mesmo, tá? Então,
Mas esses passos, esses 3 passos que eu tô dando aqui, é lá no comecinho. Claro que a escuta ativa é o tempo todo. Depois, quando você vai fazer o briefing para projeto, claro que você vai estar de novo na escutativa, na anotação das palavras-chave, na devolutiva espelhada. E o que é devolutiva espelhada? É você usar as mesmas palavras que ela usou. Olha, então você falou que você quer uma casa fresca. A pessoa falou uma casa fresca, você não vai falar assim, uma casa com ventilação cruzada, assim. Ela quer uma casa fresca. Como você vai resolver isso? Parte técnica é com você. Mas ela sentiu, você fala assim, a casa fresca, é isso. Aí ela se sente realmente entendida, abraçada e acolhida em suas ideias, em suas necessidades, seus sonhos. Entende? Então é isso. Esses 3 passos, já no comecinho, eles falam assim, nossa, é essa minha arquiteta. Não importa o preço. Eu dei tanta risada uma vez, um cliente falou assim, nossa, Thaís, do jeito que você está me atendendo aqui, tô até com medo, você vai me pedir 50 mil reais. Falei assim, opa, vamos então. Aí a gente deu risada, né? Ele, não, tô até com medo. Eu falei, não, calma, tá tudo certo, né? Vamos chegar a um valor justo para você. Ele falou, não, já é você, eu não vou nem ver outros profissionais. Olha a diferença. Olha a diferença. Por 3 passos simples, que talvez você até já acredite que você já escute muito bem, mas o cliente tem que se sentir ouvido, tá? Isso faz muita diferença. Então é isso, gente. Isso e muito mais é o que você pode aprender ainda hoje na Sistemark. Ainda hoje. Arquitetura que expressa a alma de quem a habita. Esse é o lema da Sistemark. É a união da ciência e alma pelo bem viver. Dos clientes, de todo o entorno e o seu também. Porque você também merece, Arte Humana. Você merece fazer uma arquitetura com propósito que preencha aí a tua alma e ser bem remunerado por isso. Melhor dos mundos, não é não? Então é isso, gente. Um prazer, uma honra. Eu espero você já praticando. Olha, amanhã, se tiver uma reunião já marcada, você já pode fazer esses 3 passos. Coloque em ação. Escuta com plena atenção, essa escuta afetiva e ativa. Anota as palavras-chave e dá a devolutiva espelhada para o cliente. Você vai ver o olhinho dele brilhar. Você vai ver o olhinho dele brilhar, tá? E eu tenho até uma historinha só para finalizar, que eu tô lembrando aqui de um cliente em que ele tinha falado de uma determinada árvore que agora eu não me lembro qual árvore que era. Mas na época eu lembro que eu notei. Ele falou, porque eu queria abrir a casa de manhã do meu quarto. Eu quero abrir a janela e já ver a tal árvore que eu plantei há tantos anos atrás. E é que agora ela tá grande, tá frondosa, tá linda. Nossa, gente, então olha quanto esse sonho demorou. Eram 20 anos, se eu não me engano, que ele tinha deixado ali o sonho dele de molho. E daí, agora ele tinha essa oportunidade. E eu anotei. E quando eu fui apresentar o orçamento, falei, olha, então o seu fulano quer abrir a janela de manhã e olhar já a sua árvore assim. E era na época da pandemia, então foi por videochamada. Pelo vídeo deu para ver o olhinho dele brilhar. Aí ele estava com os filhos também na reunião. Eles se entreolharam, deu para ver eles se olhando na câmera. Foi tão bonito aquele momento. Eu falei assim, gente, olha que especial. E é uma coisa que é singela e não é assim uma coisa que você faz que, ai, nossa, eu vou fazer isso para emocionar. Você está fazendo porque você está fazendo aquilo com alma. E você toca a alma do cliente e ele sente isso de você. E o nosso cliente, nosso orçamento na época, eles tinham feito 3 orçamentos. O nosso foi o mais caro. E ele fechou com a gente. Então, você realmente pode
fazer isso. E isso não é você gastar, não é você fazer mais um curso. É você investir na sua formação como uma arqui-humana. Investir na sua carreira de modo que você vai se tornar aquela profissional que é valorizada, que as pessoas querem você. Elas querem você. Você é insubstituível. E elas sentem que com você a alma dela vai estar ali expressa no ambiente dela, na casa dela. Tá bom? Então eu te espero do lado de cá. Mais um brinde ao amor. Tenha uma boa noite. Se porventura você ficou ainda aí com alguma dúvida, me chama lá no Instagram, @arc.thaisregina. Eu vou deixar aqui no YouTube fixado o meu perfil, tá? Se você tiver alguma dúvida. E também o link para você se matricular. Você que viu falou assim, não, eu quero, já sei que eu quero ser uma arqui-humana sistêmica, já vi que é isso que eu quero mesmo, vou ampliar os meus serviços e de uma maneira que ainda me traz alma, nossa, já quero. Então, clica aí no link e vem ser uma arqui-humana sistêmica, que vai ser um grande prazer, uma grande honra ter você nessa egrégora de arqui-humanas, tá bom? Para você crescer profissionalmente e fazendo essa arquitetura que vibra a tua alma e faz com que os clientes te valorizem, tá bom? E valorizam mesmo. Você vai ver muitos olhinhos brilhando e carteiras se abrindo para você. Gratidão por todas que vieram aqui, um prazer e uma honra. Gratidão a você que está assistindo gravado também. Te espero do lado de cá. Lembrando que dia 14 já temos a primeira aula prática, tá? Vivência profunda. Você vai justamente já começar nessa escutativa. Você vai ficar assim impressionada o quanto a sua percepção vai ampliar e vai facilitar muito mais. Daqui a pouco você tá assim, ó, já fazendo esse primeiro contato assim muito naturalmente. Você não vai precisar fazer força nenhuma para se conectar com essa escutativa, com as palavras-chave do cliente e fazendo essa devolutiva espelhada, devolutiva afetiva com muita facilidade, tá bom? Então, seja muito bem-vinda aqui, Humana Sistêmica. Essa egrégora cada vez mais potente. Gratidão.